Fala comigo, YouTube! Olha a análise do jogo aí, a análise do Alê para você aqui no canal, você que pediu, você que praticamente exigiu que a gente voltasse a falar de futebol aqui no pós-jogo, estamos aqui. Inclusive amanhã também a gente vai fazer a análise do que acontecer lá no Allianz Parque entre Palmeiras e Galo. Mas enfim, o Flamengo consegue a sua classificação, 3-0 no agregado, talvez explique um pouco dessa diferença que existe hoje entre Flamengo e Corinthians. O elenco do Flamengo ele é muito forte, cada vez mais forte, né? São contratações importantes que vem fazendo o representante do Rio de Janeiro na Libertadores, e com o Dorival o time se acertou, né? Então, você pegar aí as últimas 9 partidas do Flamengo, são 8 vitórias, uma derrota nos últimos 14 jogos, isso a gente somando todas as competições em que o Flamengo está muito vivo, né? Copa do Brasil, na Libertadores já na fase semifinal e também no Brasileiro, buscando a sua recuperação. Então, com o Dorival e com esses jogadores, realmente fica um time muito difícil de ser batido. Embora o Vitor Pereira tenha feito uma aposta que deu semi-certo, né? O que ele viu? Que não conseguia igualar na parte técnica, então ele tentou uma superação na parte física e tática. Ele botou jogadores que, no entender dele, corriam mais e que iam dar uma sustentação na marcação e uma possibilidade de contra-ataque maior para o time de Parque São Jorge. E eu acho que isso aconteceu, né? Se você pegar o primeiro tempo como exemplo, o Corinthians criou algumas oportunidades, incomodou o goleiro Santos, né, o goleiro do Flamengo, e o Flamengo não conseguiu prevalecer como fez, principalmente no segundo tempo, lá na casa do Corinthians, na Arena Corinthians, né? Então, o Flamengo até chegou com pelo menos duas grandes oportunidades, a bicicleta do Pedro e o cabeceio do Pequeni no Everton Ribeiro, mas já foi um jogo mais equilibrado no seu primeiro período. Acontece que quando você aposta tudo na parte física e ela acaba sentindo o desgaste, é normal, porque o Corinthians correu muito para tentar esse equilíbrio no primeiro tempo, você vai pagar uma conta, né? E o Corinthians pagou essa conta no segundo tempo, aliás, veio de uma vez só, né? Porque acaba acontecendo o gol do Pedro, numa jogada maravilhosa do Arrascaeta. É claro que a gente tem que enaltecer a participação do Pedro, que dá um carrinho na bola, se joga em direção à bola, estava bem posicionado, acreditou no lance, mas é o tipo de jogada que você tem que parabenizar mais a assistência do que até a finalização, né? Porque o Arrascaeta se livra do Fagner, que não é uma situação fácil de se fazer, e depois dá um tapa com nojo, né? De 3 dedos para achar o Pedro naquele carrinho para finalizar. Isso aconteceu aos 7 minutos do segundo tempo, o Pedro se tornando, por enquanto, o artilheiro dessa edição da Libertadores com 8 gols. E na sequência, aos 23 minutos, você tem a expulsão do Bruno Mendes. O juiz entendeu que era uma chance claríssima de gol do Pedro. O Bruno colocou a mão na bola e acabou expulsando o zagueiro corintiano. E aí, filho, você jogando no Maracanã lotado contra esse time do Flamengo que gosta de tocar a bola, que gosta de ficar com a posse, com 3-0 no agregado, na vantagem, o Corinthians até tentou, até correu, mas o Flamengo teve até mais chances a partir daí. O Gabigol perdeu uma série de oportunidades e o 3-0 acabou ficando de bom tamanho por aquilo que a gente viu no jogo. Mas entendo que o torcedor do Corinthians, claro que está triste com mais uma derrota, principalmente para o Flamengo. Se você pegar nos últimos 12 encontros entre essas duas equipes, só uma vitória do Corinthians, um empate e 10 vitórias do Flamengo. Retrospecto recente muito favorável ao time do Rio de Janeiro. O time do Corinthians está eliminado, mas ficou uma impressão menos pior, para dizer o mínimo, menos pior do que ele foi no primeiro jogo. O primeiro jogo, realmente, principalmente a parte final, foi totalmente dominada pelo Flamengo. E a gente viu um primeiro tempo, principalmente ali até tomar o gol, o único gol do jogo, o Corinthians fazendo um pouco mais. Foram 5 alterações, né, que o Corinthians fez do primeiro para o segundo jogo, e a aposta do Vitor Pereira, eu acho que até que funcionou enquanto pôde, né?
Vale lembrar que o Corinthians tem o Palmeiras no fim de semana e depois tem o confronto contra o Atlético Goianiense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo 2-0 para o Dragão. Então é uma sequência difícil, com eliminação da Libertadores, com o jogo contra o seu grande rival, Palmeiras, e também na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Hoje 6 pontos separam essas duas equipes. E depois a decisão da Copa do Brasil. Semana dura para essa equipe do Vitor Pereira. Análise do jogo sempre para KTO. KTO, o melhor site de apostas que tem. Você vai lá no www.kto.com.com e usa o cupom de desconto ALE, que você vai ser feliz. A gente resumindo aqui, o Corinthians teve um comportamento melhor do que na primeira partida, apostou muito na parte física. O Flamengo teve mais dificuldade nesse segundo jogo, mas quando a parte física do Corinthians caiu, sobra pouca coisa. E aí, depois da jogada maravilhosa do Arrascaeta e do gol do Pedro, o Flamengo teve muita facilidade para administrar o agregado de 3-0 e conseguir a sua classificação. Gostou da análise? Então já deixa o seu like, já compartilha. Escreve aí o que você achou do jogo, concordou, não concordou, porque é disso que a gente gosta. Tá bom, pessoal? Obrigado e tamo junto.